A palavra de João diz isso, né? Em João nós temos essa palavra muito clara. Deixa eu ver se eu anotei aqui para a gente poder ver. João 4:24, né? Em João 4:24 a gente tem essa palavra escrito. Deixa eu abrir aqui para vocês. João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. João 4, versículo 24. Acompanhem aí comigo para que vocês vejam isso que eu estou falando. João 4, 24. Já começa o versículo assim: Deus é Espírito. Então, a palavra está dizendo que Deus é Espírito. Então, Deus não é um ser que tem um corpo físico como eu. Deus não está em algum lugar com o seu corpo físico e eu estou aqui na Terra com o mesmo corpo físico que ele tem. Não. Deus, dentro da Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo, Deus, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele não tem um corpo físico. Deus é Espírito. Então, Elisângela, o que você quer dizer com isso? Quando você está dizendo, então, que Deus é Espírito. Quando Deus, lá em Gênesis, então, capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus diz que ele criou o homem à sua imagem. Deus está dizendo assim: eu criei um homem com um espírito igualzinho ao meu. Então, quando Deus diz que ele criou o homem à sua imagem, ele criou o homem exatamente como ele é, com um espírito. Então, a primeira parte que Deus criou do homem foi o seu espírito, que era a parte divina, que era algo que nós tínhamos da parte de Deus. Elisângela, por que você está dizendo que nós tínhamos? Porque eu vou explicar que o homem, infelizmente, ele perde isso com o pecado, ok? Mas nós vamos chegar lá. O que eu quero hoje deixar muito claro pra gente aqui é essas três partes que o homem é composto, tá bom? Então, Deus, a primeira parte que Deus criou foi o seu espírito. O espírito humano foi criado por Deus no início da criação. Então, a primeira coisa que Deus criou do homem foi o seu espírito. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, para que eu me parecesse com o meu Criador, ele me deu a parte que é igualzinha dele. O DNA dele é o meu espírito, ok? Então, a parte divina que está dentro de nós é o nosso espírito, ok? Aí eu coloquei assim, ó. Deus criou o homem, né, a humanidade, à sua imagem. Então, Deus é espírito, nós acabamos de falar. E semelhança. Aí tem uma outra parte agora, que cabe também ao homem, que é ser a semelhança de Deus. E essa semelhança, no meu entender, diz respeito a tantas coisas que a própria palavra de Deus diz que Deus é, né? Que são os seus atributos, que é o DNA. Eu, quando preparei essa aula, queridos, a primeira coisa que realmente veio à minha mente foi essa palavra DNA. Quando a gente olha para a biologia, que eu não tenho, né, nenhum entendimento sobre essa área, não é a minha formação, e eu nem era muito boa em biologia na escola, outras pessoas podem até explicar melhor isso, mas na época em que eu comecei a montar essas aulas, essa palavra veio muito forte ao meu coração. Por quê? Porque no DNA de uma pessoa está todas as características daquela pessoa. Está tudo que ela herdou dos seus pais, que ela herdou dos seus antepassados. E a formação daquela pessoa, tudo está, a genética toda daquela pessoa está no DNA. Quando a pessoa ela é 100% completa no seu DNA, vamos dizer assim, ela tem os seus atributos, todas as suas características ali naquele DNA. E nós vamos entender, então, o que isso significa para nós no contexto de que a gente passa a não ser mais essa imagem e essa semelhança de Deus a partir do pecado. Segura essa informação aí que a gente já vai compreender já, tá? Então, nós somos criados à imagem, né, de Deus, que é o nosso espírito. Então, nós somos espírito como Deus é, e a sua semelhança, que são todos os atributos de Deus, que é todo o DNA de Deus, né? Tudo que existe em Deus existe no homem, ok? Deus nos criou exatamente como ele é. Façamos
o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, tudo que Deus é o que eu devo ser. Tudo que meu pai é o que eu devo ser, ok? Então, entendemos que o homem, a humanidade, tem o DNA divino no seu interior, ou seja, no seu espírito. Vamos entender essa criação e as três partes que compõem o homem, que é a humanidade criado por Deus. O homem é espírito, alma e corpo. Nós vamos entender isso de forma muito mais clara e objetiva. Por que nessa sequência? Por que, Elisângela, você começa pelo espírito e não pelo corpo? Porque a maioria das pessoas costumam falar exatamente assim. O homem é corpo, alma e espírito, ok? E se eu pensar depois da queda, né, é exatamente isso mesmo. Se eu pensar no homem, na humanidade, pós-queda, nós vamos ter exatamente isso. Corpo e alma. Mas nós vamos entender que, na verdade, não é esse o propósito da origem, do que Deus formou. Deus formou primeiro o homem, espírito, depois deu fôlego de vida para ele, que é a alma, e então formou do pó da terra o seu corpo, ok? Então, nós temos essas três partes em nós, como seres humanos, mas iniciando do espírito e não iniciando do corpo, ok? Isso depois, com o tempo, passa a ser entendido de forma mais clara. Talvez nesse primeiro momento você diga assim, não, confundiu a minha cabeça, agora eu fiquei confuso, volta a fita, a vida inteira, ou sempre eu falei que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Por que você está querendo inverter isso, Elisângela? E dizendo que então é espírito, alma e corpo. Eu vou te explicar segundo o que a palavra está me dizendo que foi feito a criação. O que eu quero te mostrar é o que a palavra está dizendo, de que forma essa criação foi feita. Então, a primeira coisa que Deus cria é o homem à sua imagem. E se Deus é espírito, então a primeira coisa que Deus cria é o meu espírito. E aí sim, ele passa a formar o homem do pó da terra e soprar na sua narina o fôlego de vida, ok? Vamos descobrir isso então, tá? O espírito, sempre com letra minúscula. Então, vamos descobrir um segredinho aqui que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, para que a minha leitura da palavra seja mais simples e objetiva. Então, todas as vezes que você vê a palavra espírito com a letra minúscula, a Bíblia está falando do meu espírito, do espírito do homem, do espírito do ser vivente que Deus criou. Esse é o espírito que a Bíblia está falando. Agora, todas as vezes que a palavra espírito estiver com letra maiúscula, está falando do espírito de Deus, ok? Então, espírito com letra minúscula, o meu espírito, aquilo que está lá dentro, a imagem e semelhança de Deus, vamos dizer assim, ok? E espírito com letra maiúscula é o próprio Espírito de Deus ou o Espírito Santo, como você queira dizer, ok? Então, essa é uma dica que eu dou sempre aqui, ok? Espírito sempre na letra minúscula, porque se trata do espírito do homem. A palavra espírito com letra maiúscula na palavra de Deus sempre se trata do Espírito de Deus, ok? Essa foi a primeira parte que Deus criou quando criou nós, seres humanos, seus filhos, porque essa é a parte divina em nós. Gênesis 1, 26 e 27, como nós acabamos de ler e explicar. Ok? Agora, então, nós vamos entender a segunda parte, que é a nossa alma. Ok? Então, a primeira parte nós já entendemos, que é o nosso espírito, e agora a gente passa a entender, então, o que é a nossa alma. A palavra alma, no hebraico, é nefesh, tá? De novo, eu repito, não sei se a pronúncia é essa, mas na apostila tá da forma que é escrita, né, no hebraico. Se você tiver com a apostila aí, você vai, então, identificar. A definição no hebraico e no dicionário é a mesma. Vejamos, eu coloquei algumas definições da palavra alma, tanto no dicionário do Aurélio, quanto no que diz respeito ao hebraico, ok? Então, vamos entender um pouquinho do que é essa alma. Então, se você olhar no Aurélio, no dicionário Aurélio de português, você vai encontrar, número 1, princípio vital, vida. Número 2, na filosofia, eles costumam dizer que é o conjunto das atividades imanentes à vida, que é o pensamento, afetividade, sensibilidade, etc.
entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo, ok? A terceira definição lá do Aurélio é religião. Na religião, né, perdão, a religião que ela diz parte imaterial do homem, dotada de existência individual e que subsiste após a morte do corpo, espírito. Isso é o que a religião diz, ok? E o 4 do Aurélio diz sede dos sentimentos, da vida afetiva, ok? Eu entendo que esse 4 seja talvez o mais completo daquilo que realmente a alma humana é, ok? Sede dos sentimentos da vida afetiva. Então, tudo que diz respeito à alma, a gente pode entender como os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que eu sinto segundo aquilo que eu reajo, daquilo que está ao meu redor, daquilo que me acontece. Então, quando eu falo de raiva, eu estou falando de um sentimento, que quem sente raiva é a minha alma. Quando eu falo de egoísmo, eu falo de algo que a minha alma sente. Quando eu falo de alegria, eu falo de algo que a minha alma sente. Eu estou alegre hoje. Quando eu fico triste, eu estou falando da minha alma. A minha alma fica triste, os meus sentimentos ficam tristes. Geralmente as pessoas ligam a alma ao coração. E pode ser visto dessa maneira, porque os sentimentos eles estão ligados muito realmente à nossa mente e ao nosso coração, né? Então aquilo que nos rodeia, aquilo que nos acontece diariamente, são as nossas emoções que são afetadas, tanto em benefício quanto em malefício, né? Quando uma pessoa ela está com depressão, é a alma dela que está doente, né? Segundo a psicologia, segundo a psicanálise, né? Então, todas as sensações, as emoções, os sentimentos do ser humano criado por Deus estão diretamente ligados à nossa alma, ok? Então, tudo que você entender como sentimentos, como reações do ser humano, as coisas que acontecem no seu cotidiano, nas coisas que o rodeiam, diz respeito à nossa alma. Então, nós já entendemos que o nosso espírito é o DNA divino, nós entendemos que a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, da nossa afetividade, de tudo aquilo que nós sentimos e reagimos. E aí nós vamos entender agora o que é o nosso corpo, ok? O corpo é a terceira parte do ser humano e que carrega todas as outras duas partes, ou seja, o correto é dizer, eu tenho um espírito, uma alma e me expresso e habito em um corpo. Então eu criei essa frase só para que a gente pudesse entender. Então, você tem um espírito, que é a parte divina em você, é o DNA divino em você. Você tem uma alma que reage segundo aos seus sentimentos, aquilo que vem para você no seu dia a dia, as coisas que te circulam, todas as coisas que acontecem com você, é a sua alma que manifesta isso através de reações, sejam boas ou más, e você tem um corpo físico que essas emoções e esse espírito, eles se expressam através dele. Então, quando eu fico com raiva, geralmente eu tenho a tendência de reagir com o meu corpo gritando, batendo em alguém, né, gesticulando, tendo várias atitudes. Quando eu estou triste, eu tenho a tendência de chorar, eu tenho a tendência de deixar o meu rosto mais amargurado, mais entristecido. Assim como quando eu estou feliz, o meu rosto ele também transpira essa felicidade. As pessoas logo olham para mim e dizem, você está feliz. Por quê? Porque eu abro um sorriso, porque os meus olhos ficam mais bonitos, porque a minha feição fica mais corada, não é isso que as pessoas dizem? E geralmente a gente expressa isso com o corpo, com todas as nossas atitudes no nosso dia a dia. Então, tudo que diz respeito ao corpo, diz respeito à manifestação daquilo que eu estou sentindo na minha alma e no meu espírito, ok? Então, entendem por que eu tenho 3 partes, entendem porque eu consigo, então, entender que Deus me criou 3 partes, não somente 2, mas 3 partes, e essas partes elas precisam existir no ser humano para que o ser humano esteja completo, porque quando o homem não tem essas 3 partes,
algo está faltando. E quando algo falta, é exatamente isso que faz com que eu não esteja completo. Ok? Deixa eu beber uma água aqui. Estão entendendo comigo até aqui? Algumas pessoas dizem que eu costumo falar muito rápido, né? Eu tenho essa tendência mesmo. Vocês me perdoem se isso acontecer, se o raciocínio for muito rápido, se a fala for muito rápida, ok? Dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, alguns segundos, ouça de novo aquilo que eu estou dizendo. E se mesmo assim ficar alguma dúvida a respeito de algo que eu disse, automaticamente anote, sempre tenha do seu lado aí um caderno, uma folha, um rascunho com uma caneta para que você possa então anotar, né, algo que eu tenha dito e que não tenha ficado muito claro para que você então possa perguntar ou por e-mail, ou via WhatsApp, ok? Ou nas minhas redes sociais, sem problema nenhum, e a gente vai estar esclarecendo toda e qualquer dúvida, tá bom? Então, entenderam a frase que eu falei? Vou repetir aqui. Eu tenho um espírito, uma alma, e me expresso e habito em um corpo. Então, o corpo, que é a parte que a gente mais vê, vamos dizer assim, ele é um canal de expressão daquilo que está no meu interior. Olha que lindo, né? Então, Deus cria algo, né, uma parte em nós, dessas três partes, que vai justamente expressar aquilo que eu estou sentindo no meu interior, tanto na minha alma quanto no meu espírito. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Todas as três partes têm seu papel como um todo. São importantes individualmente e coletivamente, pois não conseguem viver uma sem a outra. Lembra que eu falei que se alguma faltar, vai ter algum problema aí, a gente vai ficar com uma certa defasagem aí em algum aspecto, e é essa falta que vai fazer falta para nós, né, no nosso dia a dia. Quando falo que somos três partes, confirmo que somos uma extensão de Deus. Assim temos o DNA de Deus. Queridos, podem perceber que grande parte de algumas coisas, e eu vou relatar alguma delas aqui para a gente ter uma noção, e eu acho muito bacana quando eu ouvi isso de um cientista, ele mostrando e provando essa questão das três partes, o quanto elas são importantes. Deus nos fez exatamente como Ele é, né? Então, quando a gente fala da Trindade, inclusive essa palavra Trindade não está na Bíblia, tá, queridos? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Só que a gente entende que Deus é três partes em uma, ok? Então, quando nós falamos de Trindade, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus nos faz exatamente como Ele é: espírito, alma e corpo. Ok? Então, as três partes, elas se completam, as três partes, elas se tornam uma, as três partes, elas são extremamente importantes para ser um indivíduo, para ser uma pessoa completa. Então, quando uma dessas partes não está em acordo ou ela não está no seu devido lugar, é onde nós temos a real dificuldade em ser um ser humano completo, em ser um ser humano inteiro, porque uma das partes está faltando, ok? Onde Deus fala comigo, né? Eu só vou citar alguns casos de três partes que eu ouvi uma vez e que é bem interessante, né? Inclusive tem um vídeo, quem quiser ver lá, se não me engano é o pastor Adalto Lourenço, ele é um cientista e ele fala muito sobre essa questão da origem, e é fantástico ele explicando essa questão de como a Trindade ela se manifesta em tantas coisas, né? Então nós somos espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos cabeça, tronco e membros. Nós temos manhã, tarde e noite. Nós temos os átomos, né? São compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Tudo que a gente olha, né? A música é melodia. Esqueci agora. A música também é dividida em três partes. Então, se você analisar tantas coisas, né, que existem no universo e que são três partes, a gente vai entender que
o número 3, que aqui eu não estou falando sobre numerologia, eu estou falando de Deus, e Deus tem a ver com os números, porque Ele fez as coisas dessa maneira, segundo aquilo que Ele entendia ser perfeito, porque Deus é perfeito. Então, a gente precisa entender que existe um porquê, né, de serem 3 partes e não 2, né? Se o próprio Deus são 3, por que eu deveria, se eu sou a imagem e semelhança dele, ser 2? Ok? Então, tem coisas que a gente não precisa explicar muito para que seja entendido. Na verdade, é só a gente olhar para a natureza de Deus, para aquilo que Deus criou, para aquilo que Deus formou, a gente já vai entender o 3 como uma totalidade em todas as coisas, ok? Então, o homem ele foi feito em 3 partes, porque Deus assim determinou. Existem outras expressões bíblicas com 3, né? Noé teve 3 filhos, Abraão recebe a visita de 3 anjos, né? José no Egito teve 3 sonhos que falavam de 3 dias, né? Então tem várias coisas dentro da própria palavra de Deus, né? São 3 festas anuais que Deus instituiu no Velho Testamento, né? Daniel orava 3 vezes por dia, né? Então o templo de Salomão, como o tabernáculo de Moisés, tinham 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é recheada de coisas que Deus coloca como 3. Então, e que muitas dessas coisas simbolizam exatamente o ser humano, né? Não é o contexto do que a gente vai falar aqui agora, mas eu posso te afirmar que o homem foi feito 3 partes, e cada uma dessas partes, espírito, alma e corpo, existe um porquê delas existirem, existe um porquê delas estarem ali, e elas precisam existir para que nós sejamos seres humanos completos, inteiros, ok? Onde Deus fala comigo? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes o ser humano ele realmente tem dúvidas, ele às vezes fica confuso, porque ele quer entender como é que Deus então fala com ele, como é que eu vou ouvir Deus, né? Como é que Deus vai se expressar para que eu possa entendê-lo. Então, essa é uma pergunta que cabe muito nessa questão da origem, porque a gente vai realmente entender como Deus fez e de que maneira Deus desejava se expressar conosco, ok? Deus é espírito, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente poder entender essa questão de onde Deus fala comigo. Deus é espírito, nós já lemos lá em João 4:24. Deus é espírito, a parte A desse versículo 24. E como tal, fala conosco também no nosso espírito, pois essa é a forma principal de Deus falar com o homem. Querido, como é que um ser que é totalmente espiritual, que é espírito, se Deus é espírito, como é que ele vai se comunicar com alguém que é corpo físico? Né? É impossível que uma comunicação aconteça do próprio Deus, que é espírito, com o ser humano, se não for no seu espírito. Por isso que Deus cria o homem, a primeira parte que ele cria é o seu espírito. Por quê?